Olá, boa noite. Olá, muito boa noite a você. Uma jovem de 29 anos está desaparecida desde sábado em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Alessandra Della Torre saiu de casa para uma caminhada vestindo moletom e calça preta. A polícia analisa o trajeto feito por ela na divisa entre São Leopoldo e Sapucaia do Sul. Essa câmera registrou a passagem dela por volta das 3 da tarde de sábado. Um homem a teria visto pela última vez nas proximidades dessa mata. Esse foi o último relato de testemunho que a gente teve da jovem. Ele descreveu a menina como de modo tranquilo, sem nenhum tipo de alteração. Segundo a família, ela não levou o celular nem documento de identificação. Equipes dos bombeiros e da Polícia Civil estão envolvidas na localização da jovem. Vamos ver agora outros destaques da edição de hoje. 2 adolescentes viajam do Paraguai ao Brasil com 400 quilos de maconha no carro. Durante perseguição policial, eles usaram até um sistema para liberar fumaça e facilitar a fuga. O flagrante de um acidente em Goiânia. Um veículo invadiu um restaurante e atingiu vários clientes. As convenções partidárias para definir as candidaturas para as eleições começaram hoje. Uma perseguição policial terminou em acidente na região central de São Paulo. Câmeras de segurança registraram o momento em que o carro preto, onde os suspeitos estão, avança o sinal vermelho, atinge a lateral de outro veículo e bate em um poste. Veja o acidente por um outro ângulo. Repare que uma das vítimas sai assustada pela janela do carro. De acordo com a polícia, a perseguição começou após os PMs identificarem o que veículo pertencia a um foragido da justiça. Ele foi preso. Um incêndio atingiu as bombas de combustíveis de uma garagem de ônibus na rodovia Rio Magé, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Segundo a empresa, cerca de 80 veículos foram destruídos ali pelas chamas. O prejuízo passa de R$1 milhão. Ninguém ficou ferido. A causa do incêndio é investigada. A gente está no inverno, mas em várias regiões do Brasil, em vez de frio, está fazendo muito calor, inclusive aqui em São Paulo. Com isso, o ar fica mais seco e muitas pessoas sofrem com problemas respiratórios. Chega essa época do ano, seu Lorival já sente os sintomas. Com esse tempo seco, a primeira coisa que afeta é a garganta. E fica aquela boca seca de noite, você não consegue dormir com a falta de ar. O problema é que em pleno inverno, uma onda de calor invadiu a estação e a umidade do ar está baixíssima. A umidade relativa do ar, como estamos vendo aqui nesse mapa atrás de mim, ela começa a ficar abaixo dos 30%. E isso é normal acontecer nesse período de inverno. É claro, este ano está sendo mais intenso devido à atuação do fenômeno Laninha, que já está enfraquecendo, mas que continua atuando. Segundo a OMS, o nível ideal de umidade relativa do ar é de 40% a 70%. Quando fica abaixo desses valores, há um aumento de infecções respiratórias. Então, nessa época do ano, o ar também mais frio e seco tende a irritar mais as vias aéreas, principalmente se o paciente não trata sua asma, sua rinite, então ele tem uma chance maior de vir a ter crise. E o ar, muitas vezes, também, além de mais frio e seco, é mais poluído nessa época do ano. Para diminuir esses sintomas, é importante beber bastante água. Outras dicas são manter ambientes limpos e arejados, evitar locais fechados e com excesso de pessoas, usar umidificadores e limpar os olhos e nariz com soro fisiológico. O balde com água na beira da cama, toalha molhada na porta. Isso porque aqui tem uma criança que é alérgica, é o Theo Miguel. Ele tem apenas 8 meses, à noite ele chora muito, tosse, não deixa ninguém dormir. É muita tosse, a gente sente que ele fica assim com a garganta ressecada e muito irritado. Aí tem que fazer inalação 3 vezes por dia e eu já cheguei a fazer inalação à noite, com ele dormindo, de tanto que ele tossia. A asma e rinite são as doenças mais frequentes. Chegam a afetar 1 em cada 3 pessoas no mundo em tempos mais secos. Uma das prevenções seria justamente se vacinar nessa época do ano contra a influenza, contra a gripe, além de se vacinar contra a Covid, e também evitar o contágio dessas infecções respiratórias. Também um outro fator muito importante é a gente ter um controle da nossa... Se a gente tem asma e rinite, ter essas doenças muito bem controladas, muito bem tratadas.
Porque uma vez que você pega uma infecção, se você tiver a tua doença bem tratada, você vai ter menos chances de ter crise. A Guarda Civil Municipal de Cotia, na Grande São Paulo, apreendeu cerca de 1 tonelada de maconha. O repórter Guilherme Lopes acompanha esse caso. Boa noite, Guilherme. Olá, Lacombe, boa noite a você, boa noite a todos. Os agentes da Guarda Municipal faziam uma fiscalização no centro de Cotia durante a madrugada, quando eles perceberam uma movimentação, um entre e sai de muitas pessoas e carros em um lava-rápido. Isso acabou despertando ali a suspeita dos policiais que foram até o local. E ao se aproximar, as pessoas que estavam nesse estabelecimento acabaram fugindo, correndo, né? Diante disso, os agentes entraram no Lava Rápido, fizeram uma busca e localizaram dentro de uma perua, bem nos fundos, né, escondida desse Lava Rápido, uma certa quantidade de maconha, aproximadamente 900 quilos, pouco mais. Essa droga foi apreendida, levada até a delegacia, o caso foi registrado e agora a Polícia Civil de Cotia começa a investigar para saber a origem e o destino dessa droga. Ela estava ali e a Polícia Civil quer saber se o fato de estar dentro dessa perua no Lava Rápido, se tem alguma ligação ali com aquele estabelecimento. E essa não foi a única apreensão de drogas na madrugada. Aqui na capital paulista, houve uma perseguição pela Marginal Tietê, até que a polícia conseguiu parar um veículo que também carregava uma grande quantia de entorpecentes. Vamos conferir na reportagem. O carro foi todo modificado para fazer o transporte da droga. Eles tiraram o banco, assoalho, porta-mala. 2 menores pegaram o veículo no Paraguai e dirigiram por mais de 1.000 quilômetros até a cidade de São Paulo. Na chegada à capital, os policiais perceberam o vidro do carro quebrado e tentaram fazer a abordagem. Aqui na Marginal Tietê, uma das principais vias da capital paulista, o adolescente que dirigiu o carro não obedeceu a ordem de parada. A polícia perseguiu o veículo por mais de 5 quilômetros. Foi quando o outro menor, que estava no banco do passageiro, acionou um dispositivo e soltou uma fumaça branca e densa na pista. O objetivo era atrapalhar a visão dos policiais para fugir com a droga. Um galão no banco da frente tinha substância líquida que produzia fumaça. Pedindo a visão não só da viatura, como de todos os motoristas da Marginal. Esse tipo de dispositivo eles implementam no carro para realmente despistar a viatura e impedir de serem presos. O veículo só parou no Bom Retiro, no centro de São Paulo. Os adolescentes foram apreendidos. Eles transportavam 400 quilos de maconha. Inclusive o carro é um carro dublê. Ele é produto de roubo do Paraná. Eles fazem esse dublê no Paraguai ou na divisa com o Brasil, carregam de drogas e contratam esses menores para trazer essa droga para São Paulo. Em Porto Belo, Santa Catarina, a Polícia Federal prendeu um traficante internacional de drogas. Ele foi alvo de uma operação contra a lavagem de dinheiro. Esse homem já tinha sido preso outras 3 vezes. As investigações apontam que ele e a mulher têm um patrimônio milionário que inclui imóveis, carros importados e até um barco. A polícia, que também cumpriu mandados de prisão no Paraná, não divulgou o nome do traficante. Uma criança foi baleada em Itaguaí, região metropolitana do Rio de Janeiro. O repórter Tony Vendramini tem as informações ao vivo. Boa noite, Tony. Boa noite, Lacombe. Boa noite, Érica. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, a menina de 5 anos foi atingida na cabeça durante um confronto entre policiais, militares e traficantes na comunidade do Carvão, em Itaguaí, na região metropolitana. Ela foi levada para um hospital municipal e, em seguida, transferida para o Hospital Pedro II, na capital fluminense, onde permanece internada em estado grave. Após o confronto, os policiais prenderam um homem com uma pistola, um carregador e munições. A polícia informou que está trabalhando para tentar identificar a origem do disparo. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Tony. Olha, no Maranhão, a Polícia Federal apreendeu mais de R$1 milhão numa operação contra fraudes e desvio de recursos públicos em contratos da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. Os agentes cumpriram 16 mandados de busca e apreensão em 6 cidades. Os policiais apreenderam relógios de luxo e R$1.300.000 em dinheiro vivo. Segundo as investigações, foi criado um esquema de lavagem de dinheiro com o objetivo de desviar verbas públicas por meio de fraudes em licitações com a criação de empresas de fachada e a simulação de competições durante os pregões.
A Codevasf é uma estatal responsável por realizar obras e serviços em estados do Norte, Nordeste e no Distrito Federal. Em Boituva, no interior de São Paulo, um paraquedista morreu ao cair no telhado de uma casa. Segundo a Associação dos Paraquedistas da cidade, Andrius Pantaleão, de 38 anos, estava com a documentação em dia para praticar o esporte. O presidente da associação explicou que o equipamento principal não abriu e o reserva se enroscou no corpo da vítima. A Confederação Brasileira de Paraquedismo vai investigar o acidente. Em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, um assaltante surpreendeu a aluna e o instrutor de uma autoescola durante uma aula de direção. O ladrão entra na frente do carro com a arma em punho. As vítimas são obrigadas a deixar o veículo. Mesmo assustada, a jovem abre a porta traseira para pegar a mochila. O suspeito percebe e não deixa. O homem e a mulher são ameaçados o tempo todo. O assaltante então entra no carro e foge. A polícia usou as imagens para identificar o criminoso. O motorista bêbado e sem habilitação atropelou uma mulher com um carrinho de bebê em Guia Lopes de Laguna, no Mato Grosso. Mãe e filha de 6 meses foram arremessadas no asfalto. O outro filho só não foi atingido porque estava na calçada. As vítimas foram socorridas sem ferimentos graves. O homem de 29 anos fugiu, mas foi preso em flagrante. Em Goiânia, um carro desgovernado invadiu um restaurante e atingiu 13 pessoas. 2 ficaram gravemente feridas. A motorista, de 68 anos, disse que teve problemas mecânicos e perdeu o controle da direção. O bafômetro apontou que ela não havia ingerido bebida alcoólica. Peritos vão analisar agora o veículo. O aeroporto de Fortaleza decidiu cobrar pelo estacionamento de carros que ficarem mais de 10 minutos nas áreas de embarque e desembarque. E o Procon pediu explicações sobre a medida à concessionária que administra o terminal. A cobrança foi anunciada pela empresa alemã que administra o Aeroporto Internacional de Fortaleza desde 2018. Os motoristas que utilizam o meio-fio nas áreas de embarque e desembarque de passageiros terão um limite de 10 minutos sem cobrança de taxa. Quem passar desse período vai pagar R$ 20 a cada 10 minutos. A concessionária já iniciou a instalação das cancelas para controlar o acesso. A data ainda não foi definida. Os motoristas não gostaram da novidade. Eu acho um absurdo que já se paga o estacionamento, né? E a gente, principalmente a gente que trabalha com o turismo, a gente desembarca, não tem nenhum tempo de desembarcar o turista. A gente que é Uber, é complicado, meu irmão. É caro demais, é muito caro. E às vezes você está esperando o passageiro está lá dentro. 10 minutinhos é 20 conto, e aí? O passageiro não vai pagar, eu não vou, quem é que vai pagar? Hoje o Procon enviou uma notificação à empresa que administra o aeroporto de Fortaleza. O órgão apura se a cobrança fere o Código de Defesa do Consumidor. A concessionária do aeroporto tem até 10 dias para explicar a medida. Pode estar havendo aí uma cobrança abusiva nesse estacionamento e diante dessa realidade, diante dessa situação que possa vir a acontecer, vamos aguardar aí o que é que a empresa vai responder ao Procon. A empresa que administra o aeroporto disse que o objetivo não é a receita, e sim a organização do espaço. Nós recebemos inúmeras reclamações de passageiros e usuários que tem muita dificuldade em acessar as vagas para parar o carro no meio-fio para que o passageiro possa embarcar ou desembarcar. E é isso que nós queremos resolver. No aeroporto de Porto Alegre, também administrado pela empresa alemã, o sistema entrou em operação em maio. A taxa pelo estacionamento no meio-fio também já é cobrada nos aeroportos de Florianópolis e Natal. Um absurdo, porque o estacionamento já é muito, muito caro. Você passa meia hora aqui, você já paga quase R$ 20. Um absurdo. Em nota, a Agência Nacional de Aviação Civil informou que a implantação de controle nas áreas de embarque e desembarque do aeroporto é uma decisão que compete à concessionária e que a iniciativa não fere qualquer disposição contratual. A queda no preço da gasolina está ajudando todo mundo que tem carro. E com o combustível um pouco mais barato, muitos motoristas de aplicativo e taxistas também que tinham desistido de rodar estão voltando ao volante.
O Johnny tem 4 carros que ele aluga para motoristas de aplicativo, mas no primeiro semestre, 3 ficaram parados na garagem. Já há algum tempo estavam parados alguns motoristas me entregaram que eu alugo para aplicativo e agora com essa baixa do combustível, né, me permitiu conseguir novamente alugar alguns dos meus veículos, né. Possivelmente hoje ainda a gente consegue alugar o terceiro e o próximo aí, se Deus quiser, tudo vai dar certo. A baixa no preço da gasolina foi um estímulo a mais para o Wellington, que decidiu voltar a fazer corridas e hoje alugou um dos carros do Johnny. Eu trabalhava de aplicativo já tinha 1 ano, consegui um emprego de CLT. E agora com a baixa do combustível, surgiu uma nova oportunidade de voltar para melhorar meus ganhos. E a boa notícia para quem abastece é que a gasolina ficou ainda mais barata a partir de hoje. Pela primeira vez no ano, a Petrobras reduziu em 20 centavos o preço nas refinarias. O litro agora passa a ser vendido por R$ 3,86. Ajudou muito aí nessa redução nos gastos, estava sendo muito alto no meu caso, que uso muito carro para trabalho, quase R$1.000 por mês, agora a metade. Nas bombas, o preço médio do combustível está em queda há 3 semanas seguidas. A redução do ICMS nos estados foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 23 de junho. De acordo com o último balanço da ANP, o litro caiu de R$ 6,49 para R$ 6,07, o menor valor dos últimos 10 meses. Eu acho ótimo, né? Porque ajuda em tudo, né? Porque caindo os impostos, os preços também, né? A inflação também, né? A Kelly administra uma empresa de proteção veicular que atende muitos motoristas de aplicativo. A expectativa dela é de um crescimento expressivo da frota nos próximos dias. Quando você tem uma redução no valor do combustível, automaticamente nós estamos falando de mais carros na praça. E a gente vai ter aí um aumento de 20% a 30% em relação à quinzena anterior, por exemplo. Taxista há 16 anos, Isaac diz que toda economia é bem-vinda e traz alívio à categoria. Realmente já está dando uma aliviada. Eu gastava uma média de R$70 por dia, hoje eu estou gastando 40, 30. Agora vai sobrar dinheiro no final do mês, se Deus quiser. As convenções partidárias para definir as candidaturas para as próximas eleições já começaram. De Brasília, o repórter Igor Damasceno tem mais informações ao vivo para a gente. Boa noite, Igor. Qual é o prazo aí para que os partidos façam essas indicações? O prazo é até o dia 5 de agosto. Érica, boa noite a você, ao Lacombe e também a todos que nos acompanham. Além de definir o candidato à presidência da República, os partidos definem nas convenções os representantes nas disputas pelos governos estaduais, Senado e Câmara. Depois, as legendas têm até o dia 15 de agosto para registrar a candidatura. A partir daí, os então pré-candidatos se tornam oficialmente candidatos. Hoje nós acompanhamos a convenção do PDT. Ciro Gomes foi escolhido pelo diretório do partido para disputar a presidência da República. Vamos acompanhar na reportagem. A confirmação foi feita na sede do PDT, em Brasília. A legenda deve solicitar o registro na semana que vem. Ciro Gomes discursou para apoiadores e afirmou que pretende acabar com o Instituto da Reeleição. Ele disse também que vai implantar um novo plano para reduzir as taxas de juros e criticou a política econômica adotada pelos governos até hoje. Esse modelo econômico de uma elite ao mesmo tempo neocolonizada e neoescravista menosprezou os pobres todo o tempo, seja com políticas sociais compensatórias, ou seja, com o mais puro e gelado desprezo. A convenção do PDT foi a primeira a ser feita nessas eleições entre os partidos que terão candidatos próprios à presidência da República. E olha, nessa corrida presidencial já temos algumas outras convenções marcadas para os próximos dias. Para amanhã está marcada a convenção do PT, que deve definir Luiz Inácio Lula da Silva para disputar a vaga no Planalto. No sábado é a vez do Avante. O nome a ser confirmado é o de André Janones. O presidente Jair Bolsonaro deve ser definido como candidato à reeleição à presidência da República no domingo. Na quarta-feira é a vez de Simone Tebet, do MDB. O Partido Novo deve definir o candidato à presidência no próximo dia 30. Já a União Brasil vai ser o último a ter uma convenção, no dia 5 de agosto. Luciano Bivar é o nome escolhido pela legenda. Igor Damasceno, de Brasília, para o Rede TV News.
E o Partido Novo oficializou agora à noite a candidatura do deputado federal Vinícius Poit ao governo do estado de São Paulo. A convenção do partido foi feita de forma virtual. Nessa convenção também ficou decidido que o Novo não fará coligações no estado. E o início das convenções partidárias é o assunto da rodada de opinião. A temporada das convenções expõe ainda mais a terceira via, que enfrenta dificuldades para fechar vices e pressão para desistir. Ciro sonha em atrair União Brasil ou o PSD, o que é altamente improvável. Já a candidatura de Simone Tebet está sob fogo cerrado no próprio partido. A dissidência ganhou corpo ontem com a hesitação de Temer, que procurou o líder do MDB, Baleia Rossi, para adiar a convenção do partido para o dia 5 de agosto. Por enquanto, nada feito. O encontro segue marcado para a semana que vem, mas Simone balança. Já Lula está em Pernambuco e não vai comparecer à convenção do PT amanhã para lançar seu nome à presidência. Prefere prestigiar o evento do aliado PSB de Geraldo Alckmin no dia 29. E Bolsonaro focará no Sudeste ao lançar candidatura no domingo, no Rio. A campanha quer que ele se concentre na economia, redução da inflação, combustíveis e Auxílio Brasil. Atacar urnas, além de não trazer votos, virou vexame internacional. Ciro Gomes deu a largada à temporada das convenções partidárias. Amanhã é a vez de Lula e domingo de Bolsonaro, num evento no Rio de Janeiro que a esquerda parece, inclusive, tentar sabotar. E Ciro, ele vai concorrer à presidência pela 4ª vez, desta vez pelo PDT. Ciro é uma espécie de candidato de si mesmo. Não tem chance de furar a polarização entre Lula e Bolsonaro, mas é vaidoso e quer marcar posição mais uma vez. Tampouco definiu quem será o seu vice, porque ele mesmo seria um bom vice numa composição com a esquerda, não fosse a sua briga com o PT. A dúvida que fica é, nesse cenário bem definido entre Lula e Bolsonaro, de quem ele vai tirar mais votos e para onde esses votos vão migrar num eventual segundo turno. O Partido Liberal anunciou que vai tomar todas as medidas cabíveis contra a tentativa de sabotar a convenção partidária marcada para o próximo domingo. O boicote foi organizado nas redes sociais por perfis contrários ao presidente Jair Bolsonaro. O movimento foi divulgado no Twitter. Pessoas que fazem oposição ao presidente Jair Bolsonaro foram orientadas a reservar ingressos para tentar esvaziar a convenção do PL, marcada para o próximo domingo no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. No encontro, será oficializada a candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição. As entradas eram reservadas de graça pela plataforma Simpla, especializada em disponibilizar ingressos para shows e grandes eventos. O PL acionou a equipe de tecnologia da informação e a situação foi normalizada. De um total de 50 mil, cerca de 40 mil inscrições foram canceladas. O partido anunciou que vai adotar as medidas legais cabíveis contra os sabotadores. A deputada Carla Zambelli fez uma representação à Polícia Federal com pedido para que o caso seja investigado como crime eleitoral. Agora à noite, a deputada Bia Kicis anunciou no Twitter que o partido autorizou a entrada na convenção, mesmo de quem não tiver ingresso. Agora, direto do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, a gente acompanha o sorteio da Mega Sena. O prêmio é de mais de 8 milhões de reais. A gente volta já já com as notícias do esporte. O Santos está com um técnico novo, hein? Fique por aqui. Rede TV News de volta e agora a gente vai falar do caso da mulher que era mantida em cárcere privado por um cirurgião plástico num hospital em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ela enviou um vídeo para a nossa equipe, contou que mesmo internada chegou a ser levada por uma assistente do médico a uma churrascaria. E essa paciente ainda não conseguiu transferência para outra unidade. O almoço foi no último dia 8. Daiana Cavalcante foi levada ao restaurante pela assistente do médico Bolívar Guerreiro Silva.
Ela me levou na churrascaria porque ela disse que eu precisava caminhar. Daiana tinha passado pela segunda cirurgia e ainda estava com pontos abertos. E falei para ela, Kelly, vamos embora que eu não tô conseguindo ficar sentada não, tá doendo muito. Hoje ela passou por um novo procedimento e reclamou da falta de informações. Não sei o que estão me dando, não sei mais de nada. Eu chamo a enfermeira, ó. Aperta o botão, faz o barulhinho, mas nada das enfermeiras vir. A justiça já concedeu uma liminar para a transferência de Daiana, mas ela permanece internada no Hospital Santa Branca, onde Bolívar foi preso na segunda-feira por manter a paciente em cárcere privado. Há 2 meses ela passou por uma abdominoplastia e implante de silicone nos seios. A polícia encontrou Daiana em estado grave e com parte da pele da barriga necrosada. E eu preciso dessa transferência. E o Bolívar se nega a dar. Ele quer que eu vou para o público. Só que eu não paguei público, eu paguei particular. E o erro foi dele. Depois da prisão, outras pacientes de Bolívar procuraram a polícia. Elas contaram aqui na Delegacia da Mulher que também passaram por cirurgias mal-sucedidas feitas pelo médico. Esta mulher conta que há alguns anos colocou silicone nos seios e fez uma abdominoplastia com o cirurgião. No ano passado, precisou trocar as próteses. O procedimento, que custou R$18 mil, quase provocou a morte da paciente. Eu pedi a ele uma prótese de 400, é o que está aqui provado. Quando eu entrei na sala de cirurgia, ele colocou uma de 450. Quando eu saí, eu já saí com um peito um maior que o outro. Quer dizer, se eu tenho uma prótese de 450, como é que eu saio com um peito um maior que o outro? Ele não colocou essa prótese em mim. Esta mulher tem uma história semelhante. Em outubro do ano passado, fez abdominoplastia, enxerto nos glúteos, lipo para tirar os flancos e colocou silicone nos seios. Dias depois, teve que voltar ao Hospital Santa Branca para mais uma cirurgia. Hoje está com cicatrizes e um seio maior do que o outro. Meu corpo está deformado. Eu não tenho coragem de ir na praia e botar um biquíni. Já a sogra de Rafaela de Souza Ferreira, de 24 anos, conta que a nora não resistiu. Ela também fez abdominoplastia e colocou implante de silicone. Recebeu alta após 2 dias, mas precisou ser internada novamente porque se sentia mal. Foram 15 dias de internação até a morte por insuficiência respiratória. O hospital alegou que a jovem teve Covid. O corpo foi enterrado às pressas. Eles correram e fizeram tudo. Correram. No mesmo dia ela foi enterrada. E eles correram atrás e pagaram até o sepultamento dela. Bom, nós tentamos contato com o advogado do cirurgião Bolívar Guerreiro Silva e com o hospital, mas não tivemos resposta. Daqui a pouco a gente vai dar uma volta pelo maior evento de arquitetura e decoração das Américas. A gente volta já. Com a escalada da taxa Selic, ficou mais difícil comprar a casa própria. O Rede TV News exibe agora uma reportagem que vai ajudar você a entender melhor como os juros altos interferem no valor das prestações no caso de um financiamento imobiliário. A Selic, taxa básica de juros da economia, é o principal instrumento do Banco Central para controlar a inflação. Ela também é referência na cobrança de juros e encargos de um financiamento, por exemplo. Hoje, ela está em 13,25%. Com os juros mais altos, o valor da prestação também aumenta. E isso dificulta a vida de quem pede um financiamento, já que a renda familiar precisa ser maior para que o empréstimo seja aprovado. Nesse caso, o risco de inadimplência também é alto e isso é levado em conta na aprovação do crédito. O aumento da taxa Selic reflete diretamente nas vendas. Outra consequência desses juros de 9% e 10% é que a prestação, se no nível de 6%, 7%, você tinha uma prestação de R$ 2.500 por mês para um financiamento de 300, 350 mil, com 10, 11% de juros, 9, 10, 11, esse número passa para 3.200. É uma prestação muito cara, isso também está barrando muitos e que estão postergando. Aline e o marido são de Curitiba e no ano passado resolveram comprar um apartamento. Aí descobriram que o valor da prestação ficaria mais alto que o aluguel.
O sonho do imóvel próprio foi adiado. Meu primeiro imóvel próprio, e aí a gente vai se deparando aí com esse aumento que a gente teve pós-pandemia e também com essa questão de que tem uma burocracia muito grande nos bancos para liberar esse financiamento. A Associação Nacional de Executivos de Finanças, ANEFAC, fez até uma simulação para a gente entender melhor a evolução do valor das prestações de um imóvel com a Selic em alta. Aquele que ia financiar R$650 mil vai desembolsar mais de 1,5 milhão quando quitar a dívida. E ainda tem que comprovar renda de aproximadamente R$23 mil. A simulação foi feita com base no Sistema Financeiro de Habitação, que prevê um crédito de 80% do valor do imóvel a ser pago em 35 anos. A recomendação que faço para aqueles que querem comprar imóvel, se não pode esperar um pouco mais até o mercado voltar à normalidade que nós tínhamos em 2021, digamos assim, questão de juros, etc., utilizar o máximo possível do fundo de garantia, daquilo que for possível utilizar, para você quitar uma grande parte, e se você tiver alguma reserva, utilizar essa reserva para deixar o financiamento, o volume menor possível. Bom, a Casa Cor presencial e sem restrições está de volta a São Paulo depois de 2 anos. A mostra é considerada o maior evento de arquitetura, design de interiores e paisagismo das Américas. Logo na entrada, o visitante pode acompanhar uma retrospectiva do que foi tendência nas últimas décadas. Ao todo, são 59 ambientes espalhados em 10 mil metros quadrados. Eu gostei de vários ambientes, eu gosto mais de ambientes alegres, então está muito bonito. O passeio por aqui passa por diferentes salas, cozinhas, quartos, escritórios, áreas de serviço bem modernas. As ideias criativas foram pensadas para cada cômodo da casa, com elementos que vão do conceito minimalista ao sofisticado. Empresas parceiras procuram a Casa Cor para expor esses grandes produtos, esses novos lançamentos, as tendências refletidas em espaços ambientados por esses profissionais que a gente dá completa liberdade criativa para exercerem a sua arte. O tema desse ano é Infinito Particular e traz espaços que priorizam o bem-estar. Uma reflexão feita no momento em que muita gente teve que permanecer reclusa por mais tempo por conta da pandemia. E a casa se tornou um refúgio. Eu quis trazer aqui uma mescla de texturas, mas principalmente para trazer o aconchego. Nos produtos eu trouxe nos mobiliários, né? Então esse tecido mais aconchegante, com uma textura mais gostosa, macia. Mas eu também trouxe o natural, eu trouxe a madeira, eu trouxe a palha natural para falar sobre o artesanato. A Casa Cor desse ano está assim, bem pessoal. A gente vê coisas bem diferentes. Eu visitei um ambiente em que tinha assim, um espaço todo com telegramas, que é algo que se resgata, né? Porque tem gente que nem sabe o que é. 70 profissionais foram convidados para expor as tendências do mercado. Otto Félix criou um loft totalmente em conceito aberto e com tecnologia de última geração para integrar os ambientes. As coisas já são automatizadas hoje, né? Com o celular você consegue ligar o ar-condicionado, você consegue botar a roupa para lavar. Então é muito legal você ver essa vida contemporânea sendo produzida, né? Sendo feita junto com a tecnologia, junto com esses ambientes que são mais integrados. Referências culturais também são encontradas aqui. Esse ambiente é uma homenagem ao sertão nordestino. A arquitetura desse loft permite a entrada da luz natural que brilha em cima das texturas e dos elementos característicos. Nesse outro ambiente, a inspiração foi a vegetação nativa brasileira. Os tecidos e tapetes mais rústicos, né? E bastante tom em laranja, rosé. Acho que está valendo muito a pena vir visitar aqui a Casa Cor. A Casa Cor está no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, e vai até o dia 11 de setembro, de terça a domingo.
E uma última notícia, o presidente Jair Bolsonaro recebeu no Palácio do Planalto José Arruda, irmão de Marcelo Arruda, tesoureiro do PT, assassinado em Foz do Iguaçu no último dia 9 de julho. O deputado federal Ottoni de Paula e o ex-senador Magno Malta também participaram da reunião. Nesta quarta, a Justiça do Paraná aceitou o pedido de denúncia do Ministério Público e tornou réu o policial penal Jorge Guaranho por homicídio duplamente qualificado. O Rede TV News termina aqui. Boa noite e até amanhã. Uma boa noite para você. Amanhã às 19h30. A gente espera aqui.